Vamos lá então. Já comentamos a respeito dos filamentos de actina, agora a gente vai comentar a respeito do outro componente do citoesqueleto, que são os microtúbulos. Olha aí. Vamos conversar a respeito dos microtúbulos, que também são muito bacanas, muito bacanas. Deixa eu tirar essa estrutura aqui da membrana plasmática. Joia, vamos falar deles agora. Os microtúbulos. Tá? Eles são também formados por proteínas, e como o próprio nome já demonstra pra gente, são proteínas que formam túbulos ocos, ok? Então formam túbulos ocos. Essas proteínas são chamadas de tubulinas, é o nome que compõe os microtúbulos, tá? Tubulina, olha só. Já eu faço a representação aqui para você, ok? Ó. Tubulina. São proteínas arredondadinhas, são dímeros, na verdade, tem duas porções, tá? Que não estão representadas aqui. Fica uma bem aderida à outra. Essa adesão entre as tubulinas acontece a partir da incorporação também de energia. A célula gasta energia. E aí, quando a tubulina adiciona, o microtúbulo cresce. Quando a tubulina é retirada, né? O microtúbulo diminui de tamanho, ok? Então, o nome da proteína é tubulina. Com isso, vai acontecer o processo de polimerização e o processo de despolimerização. Isso acontece o tempo inteiro na célula. Impressionante, tá? Os microtúbulos são formados em estruturas que ficam próximo ao núcleo, tá? De onde eles partem, olha só. Ó, de onde eles partem para todo o citoplasma, também para o núcleo, ok? Esses microtúbulos, essas regiões são chamadas de centrosomos. Então, eles são produzidos no centrosomo. Centrosomos são os locais de produção dos microtúbulos. Algumas células apresentam centrosomos que contém no seu interior centríolos, um par de centríolos. Ó. Centríolo, tá? Mas não são todas as células, ok? Joia? São estruturas bem interessantes. Olha só, vamos ver as funções que eles participam, que eles promovem na célula. Olha só, uma delas é a seguinte, bem bacana. Os microtúbulos funcionam como trilhos para o deslocamento de vesículas, por exemplo. Olha só, aqui a gente tem então, vou apagar aqui, ó, o microtúbulo, aqui uma vesícula. Que vesícula que é essa? Pode ser uma vesícula que veio de um processo de endocitose, pode ser da fagocitose, pode ser da pinocitose, ou pode ser uma vesícula que vai ser exocitada, que tem um neurotransmissor no seu interior. Então, a gente já viu isso em outra aula. Essas vesículas, elas estão ligadas a proteínas que também utilizam energia, né, que também utilizam ATP para se deslocarem, tá? E aí elas vão se movimentando sobre os microtúbulos, olha só, de maneira a conduzir a vesícula até a membrana plasmática, se for no processo de exocitose, ou se for até os lisossomos, se for um processo de endocitose, tá? Se está dificuldade aí para poder lembrar, acessa a nossa aulinha sobre esse conteúdo, ok? Então uma das funções promove o deslocamento de vesículas na célula. Vou colocar aqui, ó, deslocamento de vesículas. Lembrando que esse deslocamento é promovido por proteínas, tá? Joia! Olha só, os microtúbulos também têm a função de se ligarem a organelas. Então existe, por exemplo, a mitocôndria, olha só, ó, a mitocôndria que fica enrolada numa organela dessa. Vamos ver se numa estrutura dessa. Olha lá, uma mitocôndriazinha representada aqui, ó. Vou abreviar como
Mitocôndria está representada, as mitocôndrias ficam enoveladas, enroladas sobre os microtúbulos, ok? Tem outra função, então deslocamento de vesículas, vou colocar aqui assim, sustentação de organelas, tá? Sustentação de organelas. Eu exemplifiquei aqui para vocês as mitocôndrias, mas as cisternas do complexo de Golgi ficam unidas, né, ficam próximas, devido aos microtúbulos. Quando se desorganiza os microtúbulos no experimento, né, feito em laboratório, o complexo de Golgi se desorganiza completamente também, que é o que ocorre fisiologicamente durante a divisão celular. Certo? Falando em divisão celular, outra função que os microtúbulos apresentam é o seguinte: quando a célula vai dividir, os cromossomos ficam alinhados no plano equatorial dela, não é correto? A gente vai ter um vídeo sobre isso. E aí, os centríolos, ou somente os centrosomos, emitem microtúbulos para todas as direções, e alguns desses microtúbulos se ligam nos cromossomos, puxa de lá, puxa de cá e promove o seu alinhamento. Ok? Nesse contexto, os microtúbulos são chamados de fibras do áster ou fibras do fuso mitótico. Tá? É outro nome, é outra função para eles. Vou colocar aqui, fibras do fuso mitótico. Fibras do fuso mitótico. Ali. Eles se organizam dessa maneira somente durante a divisão. Tá? A célula é programada para fazer isso somente durante a divisão. Ok? Tá bom? Microtúbulos também montam estruturas de deslocamento da célula ou do que está próximo a ela. Então, por exemplo, olha só, existem cílios. Existem células que possuem cílios. E existem células que possuem flagelos. Ok? Então, os cílios são estruturas pequenas, muito numerosas, que movimentam como se fosse um remo, tá? Que vai promover o deslocamento desse muco que está aqui em volta dela. É o que acontece, por exemplo, no sistema respiratório, na traqueia, tem células ciliadas, nas tubas uterinas tem células ciliadas para deslocar o muco, ok? Que existem nessas regiões, certo? E o espermatozoide, por exemplo, é uma célula humana que tem um flagelo, né? Esse flagelo vai ter um movimento de chicote que vai promover o deslocamento do espermatozoide, tá? Então, quando observado ao microscópio eletrônico, os cílios e os flagelos são feitos de microtúbulos, ok? Então, compõem cílios e flagelos. Certinho? Está aí, então, um pouquinho mais sobre o esqueleto da célula. O esqueleto é bem dinâmico. Agora a gente já conheceu um pouco mais sobre os microtúbulos. Vamos falar agora dos filamentos intermediários.